Paula Pucini Pireto. Isso. Bom dia. Bom dia. Ata do depoimento verbal da senhora Paula Pucini Pireto na Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta em escopo da apuração de infração política administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo Mendonça, sem conclusão das etapas da obra instituída pela Resolução 04/2015, prestado em 10 de dezembro de 2015, às 10 horas da manhã. Senhora Paula, a senhora vai ser ouvida como testemunha sobre o caso lá da Escola Toledo, os pagamentos referente à etapa 11ª, 2ª, 3ª etapa da obra, e a senhora tem obrigação de falar a verdade, sob pena de ser processada por falso testemunho. Sim. Tá ok? A senhora tem ciência disso? Sim. Senhora Paula, a senhora é funcionária pública. Sim. Desde quando a senhora é funcionária pública? 6 de junho de 2011. 6 de junho de 2011. E qual que é a função da senhora no serviço público? Eu sou tesoureira. A senhora é tesoureira. E desde 6 de 11 de 2011 a senhora exerce a função de tesoureira. Mais ou menos. A senhora pode especificar esse mais ou Quando eu menos? entrei, o Djalma era responsável pela tesouraria. Ele era diretor de tesouraria. Até 2013, mais ou menos, quem assinava era ele. Eu fazia mais ou menos a função de escriturário. Eu fiquei afastada um tempo, porque eu sofri um acidente de trabalho. Depois que eu voltei, ainda ele ficou um tempo na tesouraria, como exercendo a função de tesoureiro. Depois passou para mim a realização de pagamentos. Mas ainda a parte de arrecadação de receita, conferência de saldo bancário, era tudo ele que fazia, até dia 15 de outubro agora, E a senhora, quando ele saiu. e a senhora passou a ser responsável pela tesouraria a partir de, então, responsável pelo pagamento a partir de quando? 2013. A partir de 2013. Como que funcionava e como que funciona lá na prefeitura o processo de pagamento? A parte de nota é entregue no almoxarifado. Eu acho que tem a conferência lá. Depois envia para a A contabilidade. senhora acha que tem conferência? Não, tem a conferência lá. Uhum. Eu não tenho certeza se a nota é entregue na contabilidade e depois vai para o almoxarifado ou se já é direto para o almoxarifado. Sim. Porque uma época entregava na contabilidade e depois passou a entregar no almoxarifado. Então eu não sei se todas as empresas entregam direto lá no almoxarifado ou se tem alguém que entrega ainda na contabilidade que é enviado para o almoxarifado. Depois que está na contabilidade, que já tem a parte de empenho, tudo, é liquidado, enviado para a tesouraria e a gente faz o pagamento. No caso específico da obra, vamos pegar especificamente essa questão da obra do Toledo. O que chega para a tesouraria para a senhora para emitir o pagamento? O processo pronto, com nota, atestado, E esse processo pronto resume em quê? empenho, nota, atestado, a conferência, né, as certidões da empresa, que é negativo de débito, essas coisas, e a liquidação com o saldo que vai pagar. Vamos supor, se a obra é 100 mil, vai pagar uma medição de 10 mil, vem a liquidação de 10 mil, só da parte que vai pagar. Sim. Não vem total para a gente pagar parcial, em raros casos. Tá. No caso aqui da obra vem, vou tentar Por contribuir. medição. Vem por medição. Isso. Então vem lá o requerimento da empresa requerendo a medição, o atestado do engenheiro, Isso. um documento denominado por BRM que vem lá do almoxarifado Isso. e a nota de empenho. Uhum. Vem E liquidação. E a nota de liquidação. Isso. E através disso é feito o pagamento. Uhum. Na tesouraria, aí a senhora, esses documentos chegam em poder da senhora. A senhora confere esses documentos, Está tudo assinado. está tudo assinado, confere data e emite pagamento. Isso, nessa época eu conferia se estava tudo assinado, se tinha todas as assinaturas, emitia o pagamento, assinava, passava pela mão do Djalma, ele reconferia e só depois ia para o prefeito assinar. Nessa época que a senhora disse, que época que é? Dessa empresa aí, do pagamento dessa empresa. No pagamento dessa empresa. Isso. E a senhora Porque que... agora, como não está mais o Djalma lá, eu confiro e mando pro prefeito. Mas antes, depois da minha conferência, ele ainda realizava a conferência dele. Mas era a senhora que assinava Isso. a nota de liquidação. Uhum. A
senhora que assina a nota de liquidação. Sim. E quem levava isso para o prefeito para assinar o cheque? Mudando a pergunta, nessa época quem que era o ordenador de despesa? O Guto. O prefeito. Uhum. E quem que levava esse documento para ele assinar o cheque? Às vezes era eu, às vezes era o Djalma, mas nunca era realizado, levar um pagamento separado. Sempre era feito um pacote de pagamento durante a semana. Na sexta-feira a gente levava para ele assinar. Às vezes eu ficava na sala para explicar se ele tivesse alguma dúvida. Às vezes ele ligava, deixava lá que ele não podia assinar na hora, ele ligava para tirar a dúvida. Depois ele mandava o pacote para a gente de volta na segunda-feira. Então, quando o prefeito ia assinar o cheque, ele conferia todo Sim. o processo, se estava feito pagamento, Sim, se não estava questionava. feito, se não tinha feito pagamento, todos os processos, o que tinha, os documentos que tinha juntado, Sim. data, etc. Ele conferia tudo isso. Sim. E se tinha dúvida, procurava para saber, Uhum. caso a senhora não estava na sala do gabinete. Sim. Estou pensando no meio do processo. Alguém procurava na tesouraria quando demorava para sair o cheque? Alguém procurava para antecipar, para agilizar esse pagamento, para isso acontecer mais rápido? Então, a única pessoa que eu me recordo de ficar cobrando, assim, de ficar em cima, era um funcionário dessa empresa que chamava Valmir. Tanto é que na frente da minha sala, assim, tem uns bancos para as pessoas aguardarem ali da tributação. Ele sempre ficava esperando o cheque ficar pronto ali. Não só dessa obra, das transferências eletrônicas de outras obras que eram feitas. Para a mesma empresa? Esse Valmir é funcionário dessa Domingos Leal. Tá, e no pagamento dessa obra, os pagamentos eram feitos como? Em cheque ou em Cheque. transferência bancária? Cheque. E tinha outras obras da empresa que era feito... Porque era recurso federal, quando é recurso federal só emite transferência eletrônica. Ah, então... Aí já não era ele que recebia, então a gente transferia direto para a conta da empresa. Então, quando era obra de recurso federal, o pagamento era feito sobre transferência eletrônica. Quando era obra de recurso próprio, era feito... Sempre que é recurso estadual ou recurso próprio, emite cheque. Emite cheque. Quando é recurso federal, eles não permitem não liberam um talão de cheque, então a gente é obrigado a fazer a transferência eletrônica. E por que nas obras de recurso próprio e nos recursos estadual também não é feito sobre transferência eletrônica? Não sei. Porque sempre foi assim, eu já questionei algumas vezes de realizar a transferência eletrônica. Quando o Djalma estava lá, ele preferia que fizesse cheque. Preferia que fazia cheque. Eu acho que por ele estar acostumado a mexer com cheque e achar mais fácil. A senhora como responsável pela tesouraria, a senhora que assinava o cheque junto. Sim. A senhora como responsável pela tesouraria e como responsável por assinar o cheque, a senhora tinha conhecimento ou alguma vez teve conhecimento de como é na administração pública, como que devem ser feitos esses pagamentos, quais são os documentos que devem fazer parte de um processo de pagamento? De obra? Não. Não? Eu sei que teria que ter a nota, um atestado do engenheiro, atestando que aquilo realmente estava feito. E a partir desse atestado, se tivesse o atestado e tivesse liquidado, eu posso realizar o pagamento. Caso contrário, eu não posso. A senhora tem conhecimento da lei 866? Não. Não? Não conhece o artigo 73 da lei? Não. Quando o senhor levava pagamento para o prefeito para ser feito da obra, o prefeito nunca questionava a falta de documento nesse processo, quando era relacionado isso à obra? Nesse caso, não. Nunca questionou falta que eu me lembre, não. Falta de documento? Para mim, não. Não? Nunca questionou se tinha alguém que tinha conferido o serviço executado, não tinha conferido o serviço executado? Para mim, ele nunca perguntou nada disso. Não. Com relação a essa obra, Às vezes pode ser que ele tenha questionado para o Robson, que era o meu superior na época. Ele era secretário de finanças, então ele teria mais conhecimento a respeito do que eu. Tá. Alguma vez o prefeito questionou algum pagamento? Ou tudo que levava o prefeito ela assinava, mandava? Ele sempre queria saber o que era, do que estava pagando, por que estava pagando aquilo, sempre questionava. Sempre questionava? Sempre. Tá. Quando não era para mim, era para o Robson, porque
como o Robson era secretário, ele tinha um leque maior ele conhecia mais, estava mais por dentro, então questionava para ele. No caso específico dessa obra, não? Não, Nunca teve questionamento com a senhora? Não. A senhora presenciou a presença de algum servidor público circulando nas dependências da prefeitura, na Secretaria de Finanças, Tesouraria, para agilizar pagamento, agilizar o processo de pagamento? Na tesouraria, não. Na tesouraria, não? Não. Quem que levava esses processos de pagamento para a tesouraria? A contabilidade. Ele chegava lá através de quem? Da contabilidade. Chegava... Não era sempre o mesmo funcionário, às vezes era a Ana, que é a menina que faz a liquidação, às vezes era a Vanessa, quem tivesse feito a liquidação do processo levava pra gente na tesouraria. Em média, quando chega o processo na tesouraria, em média quanto tempo depois demora para ser emitido o cheque, levar para o prefeito assinar e fazer esse processo, fazer a conclusão do pagamento? Normalmente os processos vão para a tesouraria de quinta e sexta-feira, a gente emite o cheque na quinta e na sexta, envia para o prefeito e na segunda já sai o pagamento. Caso alguns pagamentos que são mais urgentes ou que a pessoa está cobrando muito, fala, não, preciso desse dinheiro hoje, aí a gente pagava um dia, se o prefeito assinasse. Tá. A tesouraria não tem hábito ou já chegou a questionar algum pagamento que vem de alguma secretaria, ou da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, por que está sendo pago, se foi averiguado a obra? Esse atestado do engenheiro, ele era... A gente nunca realizou pagamento, vamos supor. Já teve casos, há anos atrás, de chegar atestado sem assinar porque o engenheiro não estava na prefeitura. Ah, o engenheiro não está, precisa pagar isso hoje, vamos fazer. Não, não vamos fazer. Se não tiver assinatura do engenheiro atestando se está certo, a gente não vai fazer, porque depois se der um problema, aí a culpa cairia em cima da gente por passar por cima dele. Porque se ele chega na obra e a obra não está feita, ele não atesta. Por que você pagou se não está atestado? Então, o documento, vamos dizer assim, primordial para ser efetuado o pagamento na questão da obra é o atestado do engenheiro. Sim. Sem o atestado do engenheiro, sem pagamento. Sem pagamento. Uma pergunta? Queria perguntar, no final do ano ele consta percentual de 25% do orçamento para estar pagando essa nota? As notas que foi emitida no final do ano? Da educação. Da educação? Então, foi assim, tinha que dar aquela porcentagem do ensino e não tinha como dar, e parece que foi realizada uma reunião entre os secretários, acho que quem estava no Obras estava junto na época, e foi decidido que então ia pagar, usar o que faltava desses 25% para terminar de realizar essa obra no Toledo, que foi o que foi passado pra gente. Por que não foi assinado empenho, nada disso daí? Empenho? Foi feito empenho? Eu acredito que sim, porque foi pago, para ser pago tem que ter um empenho. É só isso. E aí? Nós temos aqui a 11ª medição da Escola Professor José Toledo de Mendonça. Tem um laudo datado em 23 de janeiro de 2015 pelo engenheiro Carlos Eduardo Doro, CREA dele 060 505 005, dígito 1. O valor que foi pago é de R$ 46.449,30. E aqui nós temos o cronograma físico-financeiro, que através desse cronograma, que o engenheiro Dório ele usa para ir lá na obra fazer a conferência de cada etapa executada. De acordo com as etapas executadas, o engenheiro ele vai colocar 50%, 60%, 80% ou até 100%, de acordo da execução de cada etapa. Assim executada, que ele faz o laudo, depois é encaminhado para a prefeitura. Então nós temos aqui um laudo dele,
Forro em PVC, largura 20 centímetros, executado 100%. Valor R$ 46.449,30. Que esse laudo deu no dia 23 de janeiro de 2015. E na conferência que nós fizemos, do levantamento da obra, não tem executado nem 1% desse forro. E aqui ele atestou que está executado 100% e o valor é R$ 46.449,30. A senhora tem algum conhecimento desse fato? Se estava executado ou não? Tá ótimo. A partir do momento que o atestado chega dizendo que foi executado, eu não ia até a obra. Não cabe a senhora realmente ir lá, não cabe ao seu serviço ir lá fazer conferência se foi executado ou não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui também outro laudo de 23 de janeiro de 2015, a 12ª medição, também do engenheiro Carlos Eduardo Dório, CREA dele 060-505-005, dígito 1, que ele também atesta aqui através desse cronograma físico-financeiro. Ele coloca aqui, ó, piso cerâmico 100% concluído. Valor R$ 40.042,50. Tem aqui também, ó, rodapé cerâmica de 10 centímetros, também 100% executado, no valor de R$ 3.900. E temos outro item aqui. Rejuntamento de piso, de placas, com argamassa industrializada com reajunte de 3 a 5 milímetros. Também 100% executado, valor R$ 4.004,25. Então o engenheiro está atestando aqui que o piso rejuntamento 100% está concluído. Nós também estivemos na obra e está 0% concluído. A senhora tem conhecimento desse fato? Não. Tá ok. Muito obrigado, Paulo. Paulo, não. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quando que você tomou... Você sabe que essas questões que o vereador Irani coloca, o pagamento da obra que não foi realizado. Você tem conhecimento disso. Quando que você começou a sentir esses rumores que você não sabia, você emitiu o pagamento, não sabia se a obra tinha sido feita ou não? Quando que você começou a perceber que isso estava errado, que tinha algo de errado nisso? Um mês atrás. Um mês atrás? E foi quando chegou na prefeitura, que estavam falando que a obra não tinha sido realizada, que tinha sido atestado um pagamento e foi pago sem ter nada feito. Foi quando o prefeito foi na minha sala, perguntou se eu poderia depor, testemunhar, eu falei que sim. O que o prefeito te procurou para quê? Não, ele passou falou? da minha sala e o Robson estava lá conversando Sobre esse pagamento. Esse pagamento. Isso, porque tanto é que esse pagamento foi realizado em 3 parcelas, 4 parcelas, não sei, não me recordo. E deu um problema depois que tinha uma procuração, que a procuração ia até 31 de dezembro para esse Valmir retirar os cheques. Só que eu e a Gabriela não tinha conhecimento dessa procuração. Essa procuração chegou no nominal de Djalma. Como a gente não tinha conhecimento, o que a gente fazia? Toda vez que era liberado um pagamento, a gente ligava para essa empresa e falava, você quer que deposita na sua conta? Você quer que alguém venha retirar? Não, o Valmir vai retirar o cheque. Tudo bem? Em janeiro saiu os pagamentos, a gente pagou todos para esse Valmir, por autorização da empresa. E depois a empresa foi querer receber de novo, porque não tinha recebido, que a procuração era inválida. A procuração ia até 31 de dezembro. E em janeiro a gente pagou para o Valmir, sendo que a procuração não valia mais. E o Robson estava comentando isso com a gente, e o prefeito passou e perguntou, a respeito disso, vocês lembram disso daí? Lembra? Vocês depõem na Câmara? Não depõem, só. Quando que isso aconteceu? Um mês atrás, mais ou menos. Um mês atrás? Mas não pediu depõe a favor, depõe contra? Vocês testemunham? Testemunham. Mas um mês atrás ele já pediu se vocês iam depor na Câmara. Aproximadamente um mês. Eu assumi a tesouraria dia 15 de outubro. Foi um pouco depois, umas 2 semanas depois. Tá.
A senhora, só um esclarecimento, a senhora disse que quando o pagamento ficava pronto, ligava para a empresa para saber se ia depositar ou se ia retirar o documento lá. Porque isso é de prática com todas as empresas. Com todas as porque empresas. tem empresa que às vezes prefere retirar o cheque porque vai realizar algum pagamento, não quer esperar o cheque compensar na conta. Anteriormente, a senhora nos disse que esse Valmir costumeiramente ficava lá sentado aguardando esse pagamento. Sim. Mesmo assim, havia necessidade de fazer essa ligação? Com certeza. Ligava para a empresa para saber se ele estava autorizado a receber. Porque vai que o cara tá esperando pra pegar o cheque e não tá autorizado a retirar. Aí ele pega o cheque, some e depois sobra pra tesouraria Tá, pagar mas de aí novo. no último pagamento, vocês fizeram o pagamento para ele sem ligar para a empresa. Não, todos os pagamentos a gente ligava pra empresa. E por que depois a empresa deu uma declaração dizendo que ele não estava autorizado a receber? Isso a gente não sabe. Vocês ligaram para a empresa para saber se podia ser entregado o cheque para ele, esses Sempre. últimos pagamentos. Tá bom. Eu estou satisfeito. Tem alguma pergunta? Nós vamos assinar aqui o termo.